sabe quando teu chefe te manda aquele e-mail ou fala contigo perguntando assim, tem como tu fazer uma horinha extra hoje aí? A gente tá precisando terminar esse projeto. Que ele finge que tu tem a opção de recusar e tu aceita porque tu precisa do emprego, né? E tu não pode simplesmente dizer não. Foi mais ou menos assim o e-mail que a Meta mandou para os seus usuários no Brasil, explicando como elas podem não ter seus dados utilizados para treinar IA. Antes de mais nada, meu nome é Jonathan Soares. E eu sou Camila Souza. E nós somos a Sociedade da IA. E aqui você encontra as notícias mais legais sobre IA e tecnologia. Pois é, Camila, temos umas novidades aí, tentando mudar um pouco dos últimos episódios aí, que só tinha polêmica, briga, confusão, processo judicial. Aí vai meio que trazer hoje um pouco mais de informação. Aqui hoje vai ter informação. Boa, Renan, ó a informação aí. Programa com informação, aqui tem informação. Não vai ser só Elon Musk brigando com o juiz, que por sinal o X continua bloqueado no Brasil aí, para você que não sabe ainda, continua sendo bloqueado no Brasil. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre outras coisas, vamos trazer novidades. Já deu de política, entendeu? A gente passou o quê? 2 semanas falando de política e já teve confusão nos comentários, entendeu? Eu já tô assim, não, minha gente, calma, vamos voltar a falar de IA, vamos todo mundo baixar os ânimos e vamos falar de IA, que é o que importa. Pois é, esse assunto foi muito sensível no Brasil, né? O pessoal entrou em parafuso ali, teve confusão, gritaria, a gente espalhou fake news, a gente falou um monte de besteira aí, que não teve tanta confusão que eu não sei mais. Nossas redes sociais até nem parecia nossa, normal. Tinha tanta gente comentando que eu fiquei cheio estranho. Tipo, meu Deus, de onde veio todas essas pessoas aqui? Falando nisso, a gente tá com a campanha aí de chegar até 500 seguidores no YouTube até o final do ano. Então, se você ainda não está inscrito, por favor, vai lá no YouTube e se inscreve, porque estão faltando 100 pessoas para a gente chegar a 500 até o final do ano, que é a nossa meta do ano. Então, ajuda a gente. Isso. E aproveitando aí a deixa de Camila sobre a nossa meta do ano, você aí se inscreve no canal, por favor. Também curte esse vídeo aqui, se você está vendo no YouTube. Se você está vendo aí, escutando, né, a gente nas plataformas de áudio, muito obrigado também. Segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok também. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos aqui no YouTube. E em todas as plataformas de áudio que você queira escutar a gente também está por ali. E, antes de mais nada também, de continuar, aqui está o nosso QR Code para você escanear. Vai te levar para o nosso link do Buzzsprout e você pode ser o nosso apoiador e continuar aí ajudando a gente a manter esse trabalho aí de trazer informações sobre inteligência artificial e tecnologia no geral. Mas vamos aí começar, Camila. Qual a primeira notícia que você tem para hoje? Então, a primeira notícia que eu trouxe hoje é que o Claude ele lançou a sua versão para empresas, o Claude Enterprise. E essa versão do Claude, ele possibilita que as empresas usem os seus próprios dados de forma segura e garantindo que esses dados não vão ser usados para treinar os modelos do próprio Claude. E, assim, por que isso é relevante? Primeiro que o ChatGPT ele já tem a sua versão Enterprise, mas é sempre bom a gente ter mais opções. E, assim, tem alguns dados que a gente trouxe até em episódios passados que dizem, por exemplo, 75% dos trabalhadores especializados usam IA generativa no trabalho. A maioria esmagadora dizendo que a IA os ajuda a serem mais produtivos, mais criativos e até a gostar mais do seu trabalho. Então, olha que importante. Só que tem um detalhe. Desses trabalhadores, 52% falaram que eles relutam em dizer que usam a inteligência artificial para tarefas no seu dia a dia. E também desses trabalhadores que usam a IA, 78% traz o seu próprio dispositivo para usar. O que isso significa para você que tem uma empresa, né? Ou para as empresas em geral? Que os seus trabalhadores eles estão usando inteligência artificial generativa. Você tendo preparado eles ou não, você tendo oferecido o serviço de forma segura ou não. Então, já que eles estão usando, eu acho que é importante as empresas pensarem nessa possibilidade, né? Eu, se tivesse uma empresa, ia estar com certeza disponibilizando para que meus funcionários usassem de uma forma que fosse segura, dando treinamento, usando talvez uma versão Enterprise ou talvez fazendo a própria versão local, mas dá essa possibilidade deles usarem para melhorar a sua produtividade, para melhorar a sua satisfação com o trabalho de uma forma segura. Então, achei legal o Claude trazer isso daqui. Um detalhe sobre esse Claude Enterprise que eu achei a coisa mais legal, que é o seguinte.
O Claude Enterprise, ele vai trazer uma integração nativa com o GitHub. Isso é muito bom para times de engenharia, porque a gente usa muito, claro, todo mundo que coda tá usando o IA para programar, tenho certeza. Tenho certeza. E o que acaba acontecendo é, sei lá, você tá usando ali no seu editor e você tem que copiar e colar algumas coisas para o Claude, para o ChatGPT, qualquer que seja a ferramenta de IA que você está usando. E agora, para as empresas que tiverem o Cloud Enterprise, você vai estar conversando com o Cloud e ele vai ter acesso ao seu repositório do GitHub. Então facilita muito as coisas, deixa o ato de programar muito mais rápido, muito mais interativo e muito mais legal. Legal! Bem louco! Empolgante! Então, tô louca para ver essa feature para outros usuários, né? Não só para o Enterprise, mas eu gostei bastante dessa feature. E o que eu achei legal dessa feature especificamente é que você falou aí, de, tipo, ele vai ter acesso ao seu repositório, mas até mesmo para você atualizar o seu repositório com as informações que você gerou no cloud, né, vai ser mais rápido. Porque é uma via de mão dupla, né? Ele vai ter acesso à informação do seu repositório para ajudar você a codar, mas atualizar o repositório também é uma tarefa meio chata, né? É uma tarefa que demanda tempo. Então, quando você tem essa integração aí já com a inteligência artificial, fica bem mais fácil de você, se ela for realmente boa, né? Se ela não der tanto mais trabalho do que... Porque se ela não der mais trabalho do que você já teria naturalmente, né? Porque uma das coisas que você falou, né? Tá todo mundo usando para codar. E tem pessoas que relutam em dizer que usam. E eu concordo com você, realmente tem gente que eu sei que deve estar usando e reluta dizer que usa, mas eu também conheço pessoas que ainda são bem contra usar inteligência artificial para codar. Acha que dá mais trabalho do que benefício. Geralmente são pessoas com bastante experiência, né? Pessoas com mais experiência e tudo mais, e que tem todo um processo já estabelecido na sua cabeça de como raciocinar para chegar até onde quer. Elas têm mais essa barreira, essa dificuldade de se adaptar. Resumindo, pessoas que têm a alma velha, como o meu primo, né? Aí, quem me conhece, quem assiste aí já sabe que eu já mencionei ele aqui várias vezes, né? Então esse vai ser mais um comentário aí, mais uma indireta para ele que está resistindo aí ao uso da inteligência artificial, lutando contra, nadando contra a maré. Mas eu tenho uma solução para quem não está usando o Claude Enterprise e para quem não é feito o primo de Jonatas e quer sim usar a inteligência artificial para codar, tá? Que deixa realmente as coisas muito mais rápidas. Mas para quem não tem o Claude Enterprise, o que a gente faz? Essa semana eu descobri uma ferramenta gratuita que eu estou apaixonada. E eu estou usando todo dia e tá muito top. O que acontece? Eu já usava o Visual Studio Code para programar. E aí foi lançada uma nova ferramenta chamada Cursor. Vou botar o nome aqui, porque essa pronúncia aqui deve estar meio... É tipo o cursor do mouse. Cursor. Vou chamar a partir de agora de cursor, mas saiba que é em inglês, então deve ser cursor. Whatever. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Então, o cursor, entendeu? Ele é tipo um fork do Visual Studio Code, então ele é baseado no Visual Studio Code, ele tem todo o visual, tá, do Visual Studio, só que ele tem a IA integrada, bonitinha. O que acontece? Você tá lá codando e você pode a qualquer momento apertar Ctrl L e ele abre um chatbot do ladinho assim, uma janelinha do ladinho. E aí você pode conversar com ele, fazer perguntas, enfim, tudo que dá para fazer com o ChatGPT da vida. Inclusive, você escolhe o modelo. Tem modelos gratuitos lá. Eu escolhi o ChatGPT 4o e aí fui conversando com ele. Quando ele gera código para você, você tem a opção de colocar aquele código no seu editor mesmo, tá? E outra coisa que você pode fazer é, tô lá no editor codando, posso selecionar uma parte, ou, enfim, clicar lá, colocar Ctrl K, e aí o Ctrl K, ele vai... Eu tinha falado L antes, não foi? Ctrl L. Isso. O Ctrl K, ele vai abrir um textinho pequenininho, uma coisinha pequenininha para você escrever e pedir para ele gerar alguma coisa. Então você vai lá e gera, tipo, sei lá, qualquer coisa, e ele gera para você. Se você seleciona uma parte do seu código e pede para ele gerar, ele já mostra qual foi a diferença do que ele gerou para o que você tinha, para você aceitar ou não. Então, assim, muito, muito bom. Engraçado como que eu descobri esse cursor. Eu tava na minha vida e vi uma pessoa usando o que eu achava ser o VS Code. E a gente tava fazendo pair programming, a gente tava programando junto,
E aí eu olhei assim, fiquei olhando e disse, rapaz, esse teu VS Code tá mais inteligente que o meu, essas sugestões estão muito boas. Aí ele falou, não é o VS Code, é o cursor. E aí, depois que eu instalei esse negócio, maravilhoso, não abro mão mais, muito bom e facilita muito a vida. E é bizarro porque, assim, a gente tá chegando cada vez mais perto de programar em linguagem natural. Eu tô programando C em linguagem natural, cara. Eu tô pedindo lá em inglês, ele tá gerando. É claro que eu tenho que ter conhecimento da linguagem, é claro que eu tenho que ter conhecimento de programação, porque eu não posso simplesmente aceitar qualquer coisa que ele gera, eu tenho que entender ali. Mas para as coisas mais básicas, ou até para tipo, dar uma ideia de como fazer aquilo, realmente está muito, muito bom. E acho que vai melhorar cada vez mais. E é isso, já já vai estar todo mundo aí programando em linguagem natural, você acha? Você bota Eu fé? concordo aí, eu Ou boto não? fé, sim, e eu concordo com algumas dessas, maioria do que você falou, sobre facilitar bastante, assim, vou dar até um exemplo, eu estava fazendo uma cadeira de inteligência artificial, só que não, assim, a matéria da faculdade que não era muito focada nas tecnologias mais atuais, né, era meio que falando de uma introdução, de como tudo começou, e eu tive que fazer umas análises usando o Prolog, que é uma linguagem que assim, não é muito mais usada, pelo que eu entendi, mas que era bem utilizada no início para fazer, ela é bem focada em inteligência artificial. E com o auxílio do chatbot, eu consegui escrever vários programas que rodavam e que faziam as coisas muito bem. Tá? E eu tenho uma ideia, né, do que eu queria, eu tinha uma ideia de como eu gostaria que fosse a construção do meu código, mas eu mais falei em linguagem natural com ele do que eu realmente poder aquilo ali. Ele ia me dando. E eu acho engraçado que, assim, você vai falando essas coisas, eu me lembro de compiladores, né? Quando eu comecei a programar em Java, eu usava o Eclipse. E não sei se você já usou o Eclipse é um compilador para Java, e ele também ajudava muito, tipo assim, ele dá sugestões, você pode pedir para ele preencher para você, você pode pedir para ele gerar uma main para você, você pode pedir para você fazer várias coisas, para você testar ele e tudo mais. Enfim, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas ele consegue gerar várias coisas para você, só de você já ter definido algumas variáveis e querer criar algumas funções baseado naquilo. Hoje, com a inteligência artificial, você é capaz de fazer tudo isso também, mas conversando, né? Então, assim, você não precisa mais ter o conhecimento do técnico, ou qual é o comando que usar, ou como é que eu começo a digitar esse código para ele completar para mim. Não, você vai lá e diz assim, ó, eu gostaria de criar uma função main para esse código para eu testar. E aí ele vai te dar, entendeu? Com input, com alternativa, com tudo já, tudo copiadinho, que era uma coisa que não necessariamente você precisa de muito conhecimento para fazer, mas que te economiza tempo de estar digitando e fazendo aquilo ali, é mais rápido, né? Então, assim, eu acho que no fim das contas é uma coisa que vai ser auxiliar, com certeza. Não está a ponto de simplesmente chegar e substituir, porque, como você falou, nem sempre ele vai gerar coisa que dá para ser usada. Tá? Às vezes você vai ter que conversar bastante com ele para chegar num ponto que ele está lhe dando alguma coisa ali interessante, né, usável, mas eu vejo como algo extremamente promissor. Né? Vai chegar num ponto, sim, e vai dar para usar muito bem até. Um último comentário é que, sabe o terminal? Você usa o VS Code, dá pra você abrir um terminal dentro do VS Code. Até Isso. o terminal, dá pra você jogar um Ctrl+K lá e dizer, tipo, compila pra mim isso daqui, com esses dois argumentos aqui e pronto. Então, tipo, até no terminal, ele gera comandos do terminal. Então, Isso é legal. achei É bom muito mesmo. bom. Mas É manda uma aí sua forma mais segunda notícia. intuitiva, né? É uma forma mais Com intuitiva de certeza. fazer as coisas, né? Eu acho que é legal também. Agora eu vou falar, então, do que eu comentei aqui na abertura, né? No início eu falei que a Meta tinha mandado um e-mail aí para os seus usuários do Brasil. Então, milhões de brasileiros receberam e-mails da Meta recentemente sobre como eles usam os dados dos públicos, né? Dados públicos no treinamento de IA dos brasileiros. Então, o que é que são dados públicos? Né? São todos os dados que você compartilhou nas suas redes sociais que não são privados, que não estão lá só para você, estão abertos ao público. Tá? Então, isso inclui fotos, posts, comentários, mas não inclui mensagens privadas. Tá? Qualquer mensagem privada sua, qualquer coisa que seja privado, isso não entra. E isso é uma das coisas que eu vou focar aqui no episódio. E tem algumas outras coisas que eu vou trazer até para o próximo episódio também sobre isso, tá? Mas é uma questão mais de privacidade de dados. Para você optar por não participar disso, você tem que entrar numa página certinha lá. Você tem que achar o formulário
de que você tem que preencher um formulário dizendo que você quer sair, tá? E não é uma coisa mais intuitiva e simples e fácil do mundo de você fazer, tá? Não é todo mundo que vai chegar lá tranquilamente fazer. Tem vários passos ali que você claramente percebe que é feito para a pessoa desistir no meio do caminho e deixa para lá, não vale a pena. Tá? Então, realmente, isso aí foi um acordo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E para quem não conhece ou não sabe, a gente teve um episódio aqui com um convidado que falou sobre como funciona tanto essa parte de proteção de dados. Ele é um advogado, trabalha com a parte legal aqui. Se você quiser ouvir ou assistir, tem mais detalhes sobre isso no episódio, mas é uma coisa que tem se mostrado muito recorrente, não só aqui no Brasil, como no planeta todo, em vários países, é que os governos estão começando a prestar mais atenção em como as empresas estão utilizando os dados das pessoas e como não se está sendo pedida a devida autorização para utilizar o seu rosto, a sua fala, o seu texto e nada disso. Simplesmente por essas informações estarem públicas, né? Porque quando você divulga uma foto sua na internet, um vídeo seu na internet, e a gente vem fazendo isso há anos, né? Pelo menos uns 10 anos aí, e tem gente colocando coisa nas redes sociais do Orkut em diante ali. Todo mundo tem uma foto ou alguma coisa sua na internet. E desde então, tem vários dados de pessoas na internet. Foto, texto, tudo aquilo ali que você escreveu que você não sabia que um dia, muitos anos no futuro, iam utilizar para reconhecer seu rosto e identificar você, que iam gerar imagens ou vídeos utilizando as imagens que você postou na internet com seu rosto, sua cara, seus vídeos com seus filhos, suas crianças, amigos, pets, a sua casa. Tudo isso está sendo usado por essas empresas para treinar IA atualmente, né? E nenhuma delas pediu sua autorização para isso. E os governos de todos os países estão entrando em contato com essas empresas e tentando aplicar de forma retroativa punições. E é uma tecla que eu já bati aqui várias vezes antes, é o fato de que muitas dessas empresas elas fazem primeiro, pedem permissão depois, e se tudo der errado elas pagam uma multa e fica por isso mesmo, como foi com a Google no passado. E isso está muito com cara de que é o que vai acontecer, tá? Muitas dessas empresas aí vão levar uma tapinha aqui que chama, né, o slap on the wrist, que é só uma tapinha no pulso, e paga uma multinha aí, e elas continuam sendo multibilionárias e tudo mais no futuro. É isso, Mila, o que é que você tem a comentar? Realmente, assim, esse formulário do opt-out, né, que é uma coisa que você tem que ir atrás e preencher, é uma coisa que pouca gente vai usar, né? A não ser que seja, tipo, extremamente divulgado, a não ser que se vire viral no TikTok, pouca gente vai realmente utilizar. A gente mal lê as políticas de uso, a gente mal sabe o que a gente aceita, então, daqui que as pessoas percebam que tem que usar esse opt-out, ou até, imagino que elas estão até em dúvida, pô, será que eu devo preencher ou não? Será que eu preciso preencher ou não? E preencher o formulário é sempre uma burocracia. Eu pensei a gente falar um pouco, assim, na prática, quem que precisa realmente se preocupar? É claro que todo mundo tem direito à privacidade dos seus dados e só de você querer você já pode ir lá e preencher o formulário e pronto. Mas eu pensei, por exemplo, eu como usuário pessoal, como é que eu uso o Facebook? Primeiro que eu uso pouco o Facebook, tá? Eu não sou uma pessoa que usa o Facebook profissionalmente, assim, para divulgar minhas coisas. Então, como uma usuária leve do Facebook, que só, sei lá, postou alguma coisa, tem até umas fotos minhas, eu não vejo a necessidade pessoal de tirar os meus dados de lá. Até porque é do meu interesse, pessoal, eu vejo sim, que eu tenho um certo interesse que as ferramentas de IA fiquem muito boas, porque eu uso elas no dia a dia. Então, pra mim, eu não ligo tanto se eles estiverem usando as coisas que eu publiquei, assim, que eu sei que estão públicas, para treinar algum modelo. Até porque a gente sabe que o modelo, ele se beneficia do volume, né? Então, se eu tenho ali minhas poucas fotos, ali meus poucos textos, a probabilidade dele cuspir uma coisa parecida comigo é nula, bem baixa. Então, assim, eu não ligo. Se a gente estivesse falando de mensagem privada, aí é outra conversa. Mas como são os dados que eu tornei públicos de forma consciente, eu não ligo tanto. Então, eu não acho que eu sou usuária que eu iria lá e optaria. Mas vamos supor que você use o Facebook para trabalho, para divulgar o seu trabalho.
Vamos supor que você tenha várias imagens suas, sei lá, você é um fotógrafo, tem várias imagens suas. Ou então você é um escritor e você tem vários textos. Textos e fotos e vídeos são coisas que a ferramenta gosta bastante de consumir. E aí talvez você já seja um usuário que precise pensar sobre isso. E aí, duas coisas que eu levaria muito em consideração são o volume e a especificidade do que eu estou colocando. Porque volume é aquilo, né? Quanto mais volume tem, maior a probabilidade de ele aprender alguma coisa ali e ficar mais parecido com o que realmente você colocou como entrada. E a especificidade. Quanto mais específico for a coisa que você colocou, vamos supor que não existe nenhuma foto de banana no planeta Terra. E você colocou uma foto de uma banana, quando o usuário pedir uma foto de banana, vai a sua. Tipo isso, entendeu? Então, se for muito específico, também é uma coisa que vale levar em consideração. O que você acha? Você acha que eu resumi direitinho ou não? Você discorda do que eu falei? Achei bom, assim. Eu acho que uma solução para esse negócio aí é que esse formulário devia ser, na verdade, uma checkbox. Tipo assim, você quer que seus dados sejam usados para treinar? Sim ou não? Sim ou não? Você clica sim ou não e aí acabou. Eu acho que isso aí resolveria bastante esse lado de você claramente perceber o foco da empresa em fazer com que você não opte out. Tá? Eles Sim, querem os seus dados, tá? E sim. eles foram forçados a criar esse formulário, né? Não é, e esse e-mail para as pessoas que provavelmente foi pro teu junk box ou tá lá no meio dos milhões de e-mails Isso. de Facebook, Instagram que você nunca viu, tá? Então assim, se você nem sabe que isso existe, você não vai atrás. Tá? Uhum. Então é interessante aí espalhar isso para as pessoas. Acho que ter Sim, mais com divulgação certeza. e simplificar isso aí. Como você falou, eu não sou um usuário assim tão assíduo do Facebook ou do Instagram. O Instagram eu uso mais pro podcast, então minha cara hoje em dia tá lá por causa do podcast, mas ela nunca foi muito de aparecer. Eu sempre postei muito pouco nas minhas redes sociais pessoais. Mas assim, eu entendo bem isso aí que você falou, concordo muito com o fato de que se você é um profissional e você divulga seu trabalho no Instagram, você divulga seu trabalho no Facebook, você tem a perder com alguém utilizar isso aí de forma gratuita, deixe privado, remova e diga que você não quer que seja usado ali. O quão confiável esse formulário aí vai ser para realmente proteger os seus dados, só o tempo vai dizer, tá? Mas, A por gente enquanto, espera que você pelo seja, menos. porque senão eu acho que eles levam uma multa bem grande, né? Se descobrirem que eles estão Pois é, inserindo coisa mesmo depois do formulário. Imagino mas que a vamos. consequência vai ser assim, ainda pior. Mas eu sei que eu vi que o formulário ele ainda tem que ser aceito, né? Pelo time da Meta. Então talvez eles tenham alguns critérios, eu nem sei essa parte direito. O que eu achei mais assim sobre isso é que, vamos supor que eu assinei agora, desde quando estão usando as minhas imagens, tá? E os modelos que já foram treinados com a minha imagem, que já estava E disponível não tem antes de como eu ter. tirar. Exatamente. Né? Então, assim, tá tudo lá já, né? Já tá disponível, a Meta já lançou aí, tá no computador de milhões de pessoas, é open source ainda o da Meta, tá? Então, assim, várias pessoas têm acesso ao código treinado, tá? Então, assim, acho, enfim, antes tarde do que nunca, e que continue seguindo dessa maneira aí, né? Que a gente continue tendo mais leis para proteger os dados das pessoas. E o que você achou disso que eu falei, de que, bom, já que eu uso a inteligência artificial todos os dias, é do meu interesse que o modelo fique bom, e já que eu não vejo, assim, um potencial de me prejudicar muito grande, eu deixo as imagens para meio que contribuir. O que você acha dessa ideia, assim? Então, eu acho que é justo, né? Não, é justo você pensar dessa forma, mas no final das contas vai tudo depender, como você falou, do volume, né? Vamos supor que a gente saiba que uma classe específica está sendo prejudicada. Eu já citei aqui, por exemplo, os dubladores, e vai ter artista, fotógrafo, muitas dessas pessoas aí, pessoas que trabalham com a parte cinematográfica e tudo mais, elas Não, aí isso é outro acreditam caso, né? Eu tava falando que seu mais de mim trabalho. como Isso. usuário não profissional, né? Digamos assim. Mas, querendo ou não, mesmo que você não dê os trabalhos para ele de tipo de filmagem e tudo mais, só de você dar likeness, você dá a sua aparência, a sua foto, expressões, vídeos, você se movendo de maneira natural, tudo isso já vai ser usado para eles para aperfeiçoar modelos que eles
E aí eu acho que no final das contas vai ser um grande do tipo, eles contra nós, assim, vai ficar naquele ponto, tipo assim, de que lado você tá? O lado da inteligência artificial ou do lado de todas essas pessoas que vão ser prejudicadas com a inteligência artificial? Porque a gente, como ser humano, é muito polarizador, né? A gente não consegue ver as coisas de uma maneira equilibrada ali. E, infelizmente, se você olhar para o passado, né, ver como as coisas evoluem naturalmente, pessoas vão realmente ser prejudicadas nesse processo, né? Vidas serão prejudicadas no processo adaptativo, porque a gente está sempre em constante evolução. Eu acho que, enquanto tiver gente deixando, para as empresas, obviamente, eles queriam que todo mundo deixasse, mas se tiver gente o suficiente deixando, para eles não vai fazer diferença se o artista XYZ tirar. A não ser que seja aquele caso que você falou. Só aquele artista ali tem banana. Então, assim, realmente, nesse caso aí, ele tirar o dele faz com que o trabalho dele continue sendo único. Mas a partir do momento que tem muitos outros aí que não Eu tiraram e que está discordo um disponível. pouco. Porque eu não acho que um usuário normal, padrão, é comparável com os usuários fotógrafos, por exemplo, para geração de imagem. A foto que eu tiro de qualquer coisa na minha vida não se compara às fotos, tá ligado? Que os fotógrafos tiram. Então, se uma classe, tipo assim, os fotógrafos todos opt-out, eu acho que realmente faz uma diferença, assim, para eles. Mas aí você entra no ponto deles comprarem esses dados dos fotógrafos para usos específicos. Não só isso, mas você não acha que hoje em dia essas empresas elas não já têm um banco de dados grande o suficiente para utilizar dessas imagens mais as que a gente providencia com menor qualidade fotográfica para gerar boas modelos, bons databases ali para eles treinarem? Porque uma coisa é você pegar um database, por exemplo, a Adobe, né? A Adobe tem um banco de dados de imagens gigantesco. Tanto é que o Firefly diz que ele é treinado apenas nas imagens do banco de dados da Adobe. E vamos supor que você tem todo esse banco de dados aí e todas as fotos disponíveis na internet. Então você consegue pegar o que está disponível e acrescentar ao seu banco de dados que você já tem ali, de uma forma que você aperfeiçoa o seu modelo, sem você necessariamente precisar do trabalho dos fotógrafos que esconderam as suas fotos ali. Obviamente que pode ser que, sei lá, novo estilo de fotografia começou a ser feito a partir de agora, hoje. Ou a partir de hoje, existe um novo estilo de arte, um novo estilo de fotografia que começou a partir de agora. E aí esses artistas novos que não deixam o trabalho deles ser disponível por IA. Realmente, você vai ter que comprar esse direito aí. Tudo que for novo, que for criado novo, que for uma coisa que é diferente de tudo que já foi feito antes. Realmente aí, se você tiver, volta aquele negócio da banana. Se só você tem aquilo ali, então, para a empresa de IA treinar, ou se de repente o bot dele começar a fazer imagem igual a sua, você sabe que, né, ele roubou o seu trabalho. Mas qualquer coisa diferente disso, hoje em dia, eu acho que já passou do ponto de que você só trancar as suas fotos, só você proibir que seja usado. A partir de agora, não use mais. Eu acho que já passou do ponto de que a ferramenta é incapaz de gerar algo muito parecido com o seu trabalho, só de alguém pedir. Tá? Eu acho que o que já estava disponível aí na internet, antes das pessoas começarem a perceber que era tarde demais, já era muita coisa. Tá? Então, vai ter confusão ainda, vai ter muita briga, vai ter gente na justiça, vai ter acordos judiciais sendo feitos, muita coisa, mas o estrago já está feito. Eu acho que vai ser de novo aquela coisa do tipo, é tarde demais, a ferramenta está aí, todo mundo usa, pagaram a multa deles e a vida que segue. E agora a gente já está aí disponível e não tem mais o que fazer. Eles são muito grandes para quebrar agora. Muito dinheiro envolvido. Nessa nota de otimismo, eu acho que eu posso trazer aqui uma coisa que talvez vá para um lado um pouco mais otimista. Algumas Ok? pessoas diriam que não, mas vamos ver o que é que você vai achar. Uma escola particular em Londres, chamada David Game College, está implementando o que a notícia falou que seria a primeira classe ensinada por inteligência artificial em Londres. É um experimento educacional que vai ter inicialmente 20 estudantes. E eles vão usar uma plataforma de IA e fones de ouvido de realidade virtual, ao invés de um professor. Então, ao invés de você estar assistindo aula de um professor, você vai estar assistindo aula de uma IA. Esse sistema de inteligência artificial, que eles estão usando, chama Sabre Wing, que quer dizer asa de sabre, que é um tipo de beija-flor. Esse sistema, ele vai
teoricamente, entender os pontos fortes e os pontos fracos de cada aluno e adaptar o plano de ensino de acordo com isso. Então, ao invés de ser um professor dando aquela mesma aula para 20 alunos diferentes, cada aluno vai ter uma aula personalizada dependendo dos seus pontos fortes e pontos fracos. Então, teoricamente, eles vão focar mais nos pontos fracos do aluno para que ele aprenda melhor e deixar os pontos fortes um pouco mais para frente para equilibrar um pouco a coisa. E a ideia é que você tenha um resultado mais flat da turma como um todo, né? Um pouco mais homogêneo da turma como um todo. Enfim, essa é a ideia. Um detalhe sobre professores estarem presentes é que eles não vão simplesmente largar os alunos lá com a IA e ir embora e deixar sem nenhuma assistência, não é isso que vai acontecer. Vão ter 3 professores que vão estar monitorando esse experimento, monitorando o comportamento dos alunos, imagino que o comportamento da IA também, e monitorando os planos de ensino, ajudando a criar aí os planos de ensino. Além disso, em classes que a escola julga que a IA não está pronta para dar, os professores vão dar essas classes, como, por exemplo, artes e educação sexual. Então, ainda vão ter professores, mas é um experimento e o interessante seria realmente essa coisa do aprendizado individualizado, né? A gente sabe que na sala de aula tem alunos que pegam o conteúdo muito mais rápido, tem alunos que precisam de um estímulo diferente, alunos que são mais visuais, alunos que leem, que aprendem mais lendo. Então, dada toda essa diversidade na forma como os alunos estudam, é uma premissa interessante de que a inteligência artificial possa ajudá-los a aprender melhor. O que você achou desse experimento? Eu acho que se você realmente tiver professores, pessoas como base por trás, verificando, e porque existe sempre o risco dele, dar informações incorretas. 2, se for uma coisa de matemática ou raciocínio lógico, assim, eu ainda não confio muito na IA para fazer esse tipo de coisa também não. Eles falaram de educação sexual e artes, mas assim, pô, se for, dependendo da aula de arte, se não for falar sobre historicamente, né, a arte de uma forma histórica e sim uma coisa mais prática, tudo bem. Mas eu acho que eu confio mais no chatbot para me falar da arte de uma maneira histórica do que me ensinar matemática. Eu vi coisas. Eu vou até dar um exemplo aqui recente, tá? Que eu utilizei para fazer um cálculo para mim. Não é nem um cálculo, né? Era só. É um cálculo. Era calcular uma distância percorrida entre alguns nódulos dentro de uma memória. Baseado uma coisa bem simples, era simplesmente pegar uma distância tipo, de um para o outro, aí soma, desse para o outro soma todas, e depois você soma todas as coisas para dar uma distância total. E aí ainda errou por um, na soma ali, era uma coisa bem básica, e aí na soma eles ainda errou. E aí eu conferi, óbvio, porque eu sei que a IA erra, né? Então, assim, ela fez me mostrou como era o raciocínio, e eu entendi como era o raciocínio por trás, mas aí eu fiz a conta eu mesmo na calculadora e vi que estava errado. Então, assim, existem essas coisas que você precisa pensar antes de você simplesmente deixar a IA dar aula de matemática por aí. Mas, sim, eu acho que com uma intervenção humana, com alguém ali por trás, acredito que você consiga atender demandas bem específicas de alunos, uma quantidade até maior de alunos que um professor conseguiria naturalmente dar aulas, e de uma forma que tem como ter muitos positivos, né? Aí, mas sempre com aquela presença humana no final. E eu acho que um ponto interessante disso aí, de eles ainda terem algumas aulas na sala de aula, é que eu não acho que é saudável você tirar 100% do convívio escolar do aluno, tá? Dentro de uma sala de aula, dentro de escola. Não necessariamente porque eu sou daqueles que acha que dentro da sala de aula o aluno vai aprender melhor. Não, eu sei que tem pessoas que aprendem melhor estudando em casa, lendo seu próprio livro, focando, fazendo exercício. Tem várias pessoas diferentes, né, no mundo. Eu só acho que o estar em comunidade, né, ali você interagir com pessoas diferentes, conversar, são características muito importantes do ensino. São coisas que a gente não vai poder tirar se a gente quiser manter uma sociedade saudável. Essa é a minha opinião, né? Eu lembro de diversos professores durante a escola que moldaram a minha visão de mundo de acordo com a visão de mundo deles.
por admirá-los. Eu lembro muito, assim, de professores específicos que eles incluíam a própria visão deles, tá entendendo? Tipo, do mundo, da vida, da história. E aquilo falava comigo, não só pelo conteúdo, mas como a forma que o professor via. Então, isso é uma coisa que é um pouco difícil, né? De você substituir, de você manter a diversidade também, porque, querendo ou não, talvez aquela ferramenta vá botar as coisas sempre de um jeito específico. Então, eu acho que isso seria... Eu sentiria bastante falta, sabe? Alguns pais de alunos diriam aí que isso é, na verdade, o que eles queriam, né? Que nenhum professor passasse visão de mundo nenhuma pro meu filho, não. E a visão de mundo do meu filho, ele aprende comigo e você só ensina a matéria da escola mesmo, né? Engraçado eu que- pessoalmente discordo, mas... Um professor que eu lembro específico, ele me moldou muito e ele tinha uma visão de mundo diferente da minha. E isso eu não vi como negativo. Assim, eu discordava em pontos, mas de algum jeito aquilo ali me era interessante, mesmo sendo diferente e mesmo eu não absorvendo tudo. Então, talvez exista uma idade apropriada para você começar a inserir esse tipo de coisa, mas eu acho que é muito positivo o professor em si, aquele contato humano com o professor em si. Então, mas para falar sobre tudo isso, a gente vai estar onde, Jonatas? A gente vai estar em Recife, dia 20. E, rapaz, ele não gostou não. Quando eu disse que a gente vai embora, ele já ficou irritado logo aqui. Ele vai ficar sozinho, aí ele não gosta. Mas sim, a gente vai estar em Recife, no dia 20 de setembro, no Congresso Internacional de Inovação na Educação. A gente vai estar dando uma palestra lá. Então, se você quiser participar, a gente vai colocar o link aqui na descrição para você se inscrever online, tá? E se você for de Recife e quiser ir lá, ver a gente ao vivo, conversar com a gente, tirar foto, pegar um autógrafo de Camila, Todos os essas nossos 400 coisas aí. inscritos. Isso, vocês mesmos aí, meu pai, minha mulher, meus amigos, e tudo aí que vocês quiserem ali, antes da fama, pegarem autógrafo, tirar foto, a hora é agora, tá? Vamos estar por lá e vamos falar sobre o papel da inteligência artificial aí no futuro da educação, um pouco sobre a evolução aí do papel do professor e como que a gente acredita que a IA vai influenciar o futuro da sala de aula. Perfeito. E eu acho que a gente finaliza o episódio por aqui, porque eu acho que a gente já passou um pouquinho do tempo até. Mas queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. E a gente vai se ver no próximo episódio. É isso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Cheiro!